No primeiro dia, nós falamos da alma, ou seja, da psique, ou, em termos modernos, do aparato psíquico humano, a nossa psicologia, nosso eu. Nós falamos a partir da relação eu-outro e usamos o Machado de Assis. Na segunda aula, nós fomos para uma outra característica do eu, que é a reflexão. E na terceira aula, nós falamos das dilacerações da alma. Bem, nós vamos para a quarta aula e nós vamos falar de uma outra característica do aparato psíquico, da alma, ou do eu humano, né? Do eu. Nós vamos para uma questão que deriva da aula anterior, que é a cisão, a luta do eu com ele mesmo. Só que nós vamos introduzir um elemento que não pertence ao mundo grego, que não pertence ao mundo clássico, que é tipicamente nosso, moderno, que é a vontade. E vamos trazer esta vontade a partir de um outro elemento também, que não pertence ao mundo clássico grego, que é a interioridade. Então, agora nós vamos, né, o nosso eu, o nosso aparato psíquico, nossa alma, ela vai ficando cada vez mais próxima daquilo que nós entendemos como sendo a nossa subjetividade. E quem é que dá esse passo? Esse passo é dado pelos estoicos lá no mundo grego, mas já não mais no mundo clássico. Só que decisivamente, na hora que a alma adquire esta característica moderna, na hora que nós começamos a pensar em eu como alguma coisa que tem um interior e um exterior, o mestre disso, o homem que dá o passo para compor esta nova narrativa sobre o eu, esse homem é um filósofo que está no limite entre os gregos e os medievais e os modernos. Ele é posteriormente, um santo da Igreja Católica, o Santo Agostinho. Agostinho escreve diálogos, mas ele escreve também alguma coisa que é um pouco inusitado para o mundo clássico, para o mundo grego, que são as confissões. Ele fala com Deus, mas ele não procura Deus em nada que não seja ele próprio, uma interioridade. Agostinho faz um movimento que o movimento que ele faz, ele cria a relação exterior e interior, dentro e fora. E ao mesmo tempo que ele faz esse movimento de criar o dentro e fora, ele vai para o dentro, ele vai para o interior, e do interior ele vai verticalmente para cima. Em outras palavras, Agostinho fala consigo mesmo, se examina, mas ao se examinar, ele se dirige a algo que está nele próprio. Deus. Como é que Agostinho sabe? Ora,
Agostinho cria uma das teorias mais duradouras que eu já conheci em filosofia e teologia. Ela tem um esquema geral que está no Santo Anselmo, que está no moderno Descartes e que vai ser criticada por Kant. Olha só, quanto tempo dura esta teoria? A teoria da existência de Deus. Como é que Agostinho faz? Ele simplesmente diz: eu tenho a ideia em mim de várias coisas e de mim, que eu sei que são muito boas, são excelentes, mas eu consigo saber que elas não são o máximo, elas não são o suprassumo. Aliás, eu tenho a clara noção de que elas são boas porque eu consigo entender que possa existir algo ainda melhor que elas. Agostinho inaugura uma ideia que é a ideia de que nós temos a compreensão do limite. Em outras palavras, eu tenho a ideia de que pode haver aquilo que é o mais perfeito do que o perfeito. Se eu não tivesse essa ideia do mais que perfeito, eu não conseguiria fazer nenhuma escala para nada. Escala para funcionamento, escala de valores, escala de cognição. Todas as minhas escalas não existiriam se eu não conseguisse sempre imaginar que essas escalas têm no ponto mais alto o que é o mais perfeito dentro daquilo que eu estou escalonando. Isso significa que eu tenho uma ideia em mim daquilo que reúne toda a perfeição, em todos os sentidos. Ora, aquilo que reúne toda a perfeição em todos os sentidos, isto é exatamente a ideia cristã de Deus. Ora, se eu tenho a ideia de Deus e Deus reúne toda a perfeição, ele também tem que ter nele a existência, porque senão ele reuniria todas as qualidades menos a qualidade de existir, então ele não reuniria todas as qualidades. Portanto, quando eu penso em Deus e tenho que atribuir a ele, em pensamento, a qualidade de existência. Não pode faltar a ele nenhuma qualidade. Senão, eu não teria a ideia de perfeição. Sendo assim, Deus necessariamente existe. E se eu tenho essa ideia, basta eu me voltar para mim mesmo. Basta eu sair do âmbito do externo e vir para o meu interior. E depois daqui, eu ir caminhando no sentido da perfeição e eu vou repentinamente me sentir em beatitude, ou seja, numa felicidade onde eu não careço de nada. E quando eu não careço de nada é porque eu estou diante da perfeição, daquilo que está perfeitamente acabado, realizado, que é Deus. Vejam que
eu tenho aí um movimento de criação de aquilo que para nós é banal, né? O dentro e o fora. O eu como tendo uma perspectiva interior. É uma coisa tão comum hoje em dia que a gente imagina que sempre foi assim, mas a semântica em relação ao interno e o externo é cristã e é teorizada por Agostinho. Mas é claro que ela está nos testamentos. E é claro, né, que um eu abaulado, com dentro e fora, ele sai do campo grego da vergonha para o campo cristão da culpa. Vergonha é uma coisa pública, gente. Vergonha é alguma coisa que tem ligação com a honra. Portanto, depende de uma estrutura de vida pública. Culpa não. Culpa é alguma coisa que não depende de uma estrutura de vida pública. É alguma coisa que eu sinto em mim. A quatro paredes. Eu me remoo. E quando eu sinto culpa e me arrependo do que fiz profundamente, eu pus a minha alma à disposição de recuperar a possibilidade de ir ao perfeito. Então eu sou acolhido por Deus. Vejam que há o problema também de eu não conseguir fazer isso. Da minha vontade de ir para Deus ser uma vontade fraca, ou uma vontade forte, mas que em determinado momento fraqueja. Então eu preciso criar mecanismos meus para esta disposição para com Deus. E o que me atrapalha? O que faz com que eu não me restrinja a esta busca? O que atrapalha é que, às vezes, muitas vezes, eu me encanto comigo mesmo, me encanto com as minhas ações, com os meus pensamentos, com tudo aquilo que o eu, ao invés de voltar para o interior e depois subir, ele volta para o interior e fica curtindo aquilo que o interior ganhou do exterior. Elogios, palmas, realização de ações, prazeres que vêm da realização de ações e pensamentos. Tudo isso é volátil, é passageiro. Logo depois eu quero mais. Portanto, isso não me dá beatitude, não me dá paz. Só quando eu encontro o perfeito é que aí eu não quero mais nada. E quando eu não quero mais nada, quando a minha vontade está plenamente em paz, eu estou em beatitude. Mas muitas boas ações que eu faço, muita coisa boa que eu faço para os outros, às vezes não me leva a Deus. Porque fica no meio do caminho aquele meu prazer de ter feito a coisa boa e ter sido reconhecido por ter feito a coisa boa. Quando, na verdade, o único que pode me reconhecer é Deus. E isto não vai me dar prazer,
vai me dar felicidade, vai me dar plenitude, vai me dar uma felicidade que não acaba, que não é um querer que acaba e depois eu quero de novo, e quero de novo, e quero de novo. Não, isso é o homem decadente, o homem do vício, o homem da virtude. Ele não retorna ao querer. O querer entra numa paz, numa glória. Vejam que esta reflexão, né, é uma reflexão em que eu já estou sob a luz de uma nova cultura. Eu já estou sob a luz de uma filosofia e de uma religião que colocou como prioridade para objetivos, colocou como meta o cultivo da alma interior, do eu interior. E é interessante, né? Porque o cultivo do eu interior não é no sentido de satisfazer o eu nos seus prazeres, mas no sentido de satisfazer o eu numa plenitude que cessa qualquer necessidade de satisfação. Então, a todo momento que eu saio deste caminho, é porque a minha vontade fraquejou. Nessa hora, muita gente diz: professor, mas eu até entendo tudo isso. Eu fiz catecismo na Igreja Católica. Isso tem muito a ver com o catecismo. Mas uma coisa que eu não entendi ainda é como foi o salto. Não havia alguma coisa no mundo grego que pudesse substituir o que a gente entende hoje, a partir do mundo cristão, a partir do mundo moderno, como vontade? Sim, havia. Mas não confundam. É a noção aristotélica de proaireses. Mas proaireses é o deliberar a partir de dados postos. E a vontade não é o deliberar a partir de dados postos. A vontade é o escolher a partir daquilo que você não sabe o que é. A vontade é criadora. A proaireses é apenas uma escolha daquilo que já está posto. É por isso que os gregos podem conviver com deliberação, ao mesmo tempo eles serem trágicos, ou seja, ao mesmo tempo eles obedecerem à lógica da tragédia. Na tragédia você pega vários caminhos, mas no final ocorre aquilo que tinha que ocorrer, traçado pelos deuses. No mundo nós podemos até falar em tragédia, mas ela está sempre crivada pela ideia de que eu não tenho que deliberar, eu tenho que escolher. Eu não tenho um caminho e outro caminho. Eu tenho um caminho e outro caminho, mas eu tenho também sempre um terceiro caminho que eu não sei onde vai dar, porque eu nem sei se é caminho. É uma invenção minha. A vontade é criadora. Portanto, ela difere completamente do plano determinado pela tragédia. Isto é um problema terrível na religião cristã. E que o Agostinho resolve, né, com uma teoria fantástica, porque, vejam, existe o plano de Deus ou só existe a vontade humana? Agostinho diz, existe o plano de Deus
E existe a vontade humana no interior do plano de Deus. Ah, bom, então a vontade humana no interior do plano de Deus já está determinada. Se Deus, né, tivesse construído o plano dele como se fosse o plano humano, mas não é. Deus não vive no tempo. Deus está além do tempo. Portanto, não tem causalidade. Nós, humanos, vivemos de corpo e alma no tempo. Então, nós obedecemos causalidade. Nós temos a noção de antes e depois. Deus não trabalha com antes e depois. Ele está fora deste campo da sensibilidade do tempo. Portanto, para ele, não há uma determinação do homem. Para ele, há o homem e sua vontade. E ele, lá no mundo dele, homem, vai exercer a sua vontade. Eu tenho sempre uma maneira de explicar isso, que é o queijo suíço. Vocês já viram um queijo suíço? O queijo suíço é aquele que ele tem vários buracos, não é? Vários buracos. Agora eu digo para você, o buraco do queijo suíço, os vários buracos, não são vazios? São. Se você preencher cada buraco do queijo suíço, ele deixa de ser um queijo suíço. Ele vira um outro queijo. Imagine exatamente isso, né? O plano de Deus é o queijo suíço. Tudo está posto. Mas há buracos vazios que são as vontades humanas que podem ser preenchidas de várias maneiras. Mas, se o homem preencher a ponto de nós tamparmos os buracos, se cada vontade humana, que é o vazio, se tampar, nós podemos ter um plano que não é mais o queijo suíço, ou seja, podemos ter um plano que não é mais o plano de Deus. É o fim da vontade humana. Mas a vontade humana está ali. Eu não reconheço um queijo suíço sem buracos. Você fala assim, mas como é que pode o vazio pertencer a um plano? É exatamente o queijo suíço. O homem, né, criar caminhos é exatamente o buraco do queijo suíço. Ali não tem absolutamente nada a não ser o preenchimento do homem no cotidiano do homem, no plano do homem. O plano do queijo suíço está além do tempo, mas o preenchimento do buraco está no tempo. Essa ideia é muito interessante porque você consegue compreender esta possibilidade de, no determinismo cristão, haver a liberdade humana, que é necessária para o próprio cristianismo desde do evangelho anterior ao evangelho de Jesus. Porque todo mundo sabe, né, que o chamado pecado original não é realizado senão pela vontade humana. Vontade exercida pelo eu interior, ou talvez fraqueza da vontade, porque é a desistência de ficar diante de Deus e sem nenhuma necessidade para viver num outro mundo de necessidades, onde você tem que ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. E não foi uma deliberação, foi uma vontade. Inclusive porque há, né, a tentação. A serpente tenta Eva, como depois, né, o diabo vai tentar Jesus. Aliás, esse episódio de Jesus é fantástico, né, porque ele inaugura exatamente o eu interior, né? Jesus no deserto, falando com ele mesmo,
Este outro dele é o daimon que o tenta, para que ele tenha uma vontade fraca, e ele permanece na vontade dele. Você pode até imaginar que o eu interior dele, né, é ele dialogando com o próprio pai, né? O pai dizendo para ele, olha, você é um cara rico, bonito, se quiser fazer religião pode ir lá na sinagoga rezar, né? Tem a carpintaria, e você quer se meter nesse negócio de ser você o criador de uma religião? Ah, sai dessa, né? E Jesus permanece dentro dessa perspectiva. Então é um dilaceramento que nós todos conhecemos, né? Porque nós vivemos dilacerados, né? Nós vivemos a partir da fraqueza da vontade. E não da proaireses, porque aí é simplesmente deliberação. Deliberação é fácil, né? Vá por aqui, vá por lá. Qual você escolhe? Como que é lá? É assim, assim, assado. Como que é aqui? É assim, assim, assado. Ah, vou por lá. A deliberação, a proaireses do Aristóteles é fácil. O duro é quando você diz, você vai por aqui, por ali, ou você tem um terceiro caminho que você não sabe como que é e nem sabe se é caminho, e você quer criá-lo. Por exemplo, criar uma nova religião. Não sei o que vai acontecer. Pode dar uma zebra desgraçada. É? Com isso, gente, a gente põe mais uma característica no eu. A sua interioridade, a sua dilaceração, agora chamada interna, e nós estamos quase prontos. Mais um passinho e nós vamos ter o eu moderno, a alma moderna, a psique moderna. O próximo passo vai ser dado através da consciência que, guardada no seu interior, tem medo de ser revelada pelo próprio corpo. E nós vamos utilizar Michel de Montaigne. Até lá, daqui a pouco a gente volta.